Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar aos amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito honrado em estar aqui nesse lugar como mensageiro de Deus para a sua vida, para que o Senhor possa nos abençoar. Ele já me abençoou com a sua mensagem e agora eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos essa palavra tão maravilhosa, que nos transmite vida, que ao contrário de muitas outras palavras que traz maldição, que traz morte, essa palavra vivifica os nossos corpos. Então, quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 30 a 33, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Amém? Quero ficar por aqui e quero meditar nessa noite com os amados irmãos sobre um assunto muito importante, que é reconstruindo o altar do Senhor. Quantas vezes, queridos, nós não temos o trabalho para reconstruir tantas outras coisas, para recuperar tantas outras coisas? E por que nós não nos voltarmos ou aproveitarmos a ocasião dessa pandemia para reconstruir o altar do Senhor, que é o nosso coração? Que é de onde provém todas as coisas, segundo Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer que de lá, do nosso coração, onde nós temos que guardar, é que provém as fontes para a vida. Algo muito interessante neste episódio de Elias, queridos, no Monte Carmelo, foi o fato de que antes dele clamar por fogo do céu e consumar o desafio com os profetas, ele se dedica a reconstruir o altar. Vejam bem que quando nós lemos Elias, ele disse: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E qual foi a atitude que Elias teve? Logo após, quando o povo se chegou, o texto diz que ele restaurou o altar do Senhor. Elias, ele se dedica à reconstrução do altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar, queridos, aqui é lugar de sacrifício, é lugar de atrair a manifestação presente de Deus. O Novo Testamento diz que agora Deus habita em mim e em você. Portanto, o meu coração e o seu coração é o lugar do sacrifício. É o altar do Deus vivo. 2 versículos adiante, a Bíblia diz que Elias juntou 12 pedras e reconstruiu o altar naquele lugar. Elias tomou para si 12 pedras e reconstruiu aquele altar no lugar. Meu amado, minha amada, eu estou convencido que em altar arruinado não cai fogo do céu. Que em altar em ruína não há a manifestação presente do Deus vivo. Que em altar em ruína, sua presença ou a presença de Deus, ela não é atraída. Que em altar arruinado, nada acontece. Que em altar arruinado, não tem como você atrair a presença do Deus vivo. Quero te convidar a eleger suas 12 pedras nessa noite e recolocá-las no lugar. E para tal, eu preciso me expor.
para convidar você a pegar as suas 12 pedras e recolocá-las no seu altar, eu preciso me expor e falar das minhas próprias pedras. E eu elenquei aqui as minhas 12 pedras. Tá ok? E eu quero compartilhar com você essas minhas 12 pedras. Quero compartilhar com você essas minhas 12 pedras. A primeira é tempo de oração. A primeira é tempo de oração. Tempo a sós com Deus. Quantos de nós não aproveitamos esse momento de isolamento social para fazermos agora a vez de termos esse tempo a sós com Deus? Quando esse tempo deveria ser uma constância em nossas vidas. Quando esse tempo deveria ser algo que nós pudéssemos estar desenvolvendo no nosso dia a dia. Então, a minha primeira pedra que eu colocarei no altar do Senhor é justamente essa pedra do tempo a sós. Eu preciso dedicar esse tempo com o Senhor. Eu preciso manifestar o desejo de estar a sós com Deus, de conversar com Ele, de fazer dele o meu refúgio, como diz lá no Salmo de número 46. Versículo 1, quando vai dizer que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Essa é a minha primeira pedra, tempo a sós com Deus. A minha segunda pedra é uma vida devocional. Quantos de nós não temos aproveitado essa situação da qual nós estamos vivendo para poder nos dedicar? Mas o que é isso, pastor? O que é uma vida devocional? É uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus. É uma vida de leitura e de meditação da palavra de Deus. E nós temos que nos dedicar nesse devocional. Nós temos que fazer a nossa parte para com Deus. Afinal de contas, nós oramos e agora precisamos ouvir a esse Deus a qual nós nos referimos, a qual nós nos dirigimos a palavra, a qual nós oramos, a qual nós pedimos, fazemos a nossa petição a Ele. Devemos, além de abrir o nosso coração para Ele em oração, ter tempo a sós com Ele, tempo de oração, devemos também praticar a vida devocional. Essa leitura e meditação da palavra de Deus. Isso é muito importante para o crescimento nosso para com Deus. Portanto, a minha segunda pedra é essa vida de oração. E, irmãos, quanto mais dedicamos essa vida de devocional, de meditação e leitura da palavra de Deus, mais nos aprofundamos no Senhor. E nos refugiamos nele. Uma outra pedra, a terceira pedra, a pedra da adoração. E o que é adoração, pastor? Eu preciso elencar essa pedra da adoração em minha vida, que são expressões de reconhecimento da natureza de Deus. O nosso Deus, ele é superlativo. O nosso Deus, ele é grandioso. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que o nosso Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele tem todo o poder. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que está à nossa volta. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que nos rodeia, com as circunstâncias. A área externa, de fato, ela tem provocado terror, temor em nossos corações. A verdade, ela tem nos aterrorizado, as circunstâncias externas. Mas quando nós adoramos ao nosso Deus, expressamos, que reconhecemos a natureza desse Deus, que Ele é superlativo, Ele é grandioso, nós estamos adorando a Ele. E aí estamos reconstruindo o nosso altar. A quarta pedra é a pedra do louvor. Mas o que é isso, pastor? Tem adoração, temos tempo de oração, temos vida devocional, temos adoração, temos louvor. O que é o louvor? O louvor, queridos, são expressões de gratidão pelos atos de Deus. E aí eu quero me reportar a um texto que todos nós conhecemos, que o profeta Jeremias escreve lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, quando ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quantas vezes nós, ao invés de expressarmos a gratidão pelo que o Senhor já fez, estamos a reclamar pelo que ainda não fez? Quantas vezes, ao invés de sermos gratos a Deus,
nós expressamos murmurações, reclamações com o nosso Deus. Eu acredito, irmãos, que o nosso altar estará, sim, sendo reconstruído quando, sobretudo, tivermos esse tempo de oração, tivermos essa vida devocional, que é a segunda pedra, tivermos a parte da adoração e tivermos também o louvor, que são as expressões de gratidão pelos atos de Deus, pelas coisas que Deus já fez na minha e na sua vida. Quantos de nós, muitas vezes, nos esquecemos de que já fomos vitoriosos em algumas batalhas que travamos nessa vida? Quando nós nos lembramos disso, irmãos, automaticamente vem em nós, ou bate em nós, um sentimento de gratidão a Deus por tudo que já passamos. Talvez você esteja enfrentando nesse momento, meu amado, minha amada, momentos difíceis, mas eu quero lhe encorajar nesta noite, para que você possa ter esse momento de louvor, para que você possa expressar pelos atos, que Deus já fez, que você possa expressar a sua gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez. Quando você estiver fazendo isso, pode ter certeza que você estará louvando a Deus, você estará sendo grato a Ele. A quinta pedra, irmãos, que eu elenco para a reconstrução do altar do Senhor é a santidade. Vida moral, ética e desejos. Como anda a minha mente? Como anda a sua mente? No que você tem pensado? Qual a manifestação dos seus desejos? E quando falo de desejo, eu me lembro automaticamente de ter uma vida em santificação, significa dizer, ou está traduzido no Salmo de número 37, versículo 4, quando ele vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. O que o salmista está querendo dizer é que se você se agrada de Deus, se os seus desejos estão em Deus, Ele realizará esse desejo de se tornar conhecido a você através da sua busca constante. Então, ao elencar essa pedra, essa quinta pedra de santidade, que é vida moral, vida ética e os seus desejos mais escusos, você estará dizendo para Deus: olha, Deus, eu te amo, eu quero continuar levando a minha vida, ou me abstendo de algumas coisas para poder te agradar. A minha sexta pedra, ela se chama fé. E fé aqui, queridos, eu quero dizer para você que é crer no agir e no mover de Deus. Mas pastor, como é que eu vou crer no agir e no mover de Deus se eu não estou vendo nada? Se eu estou vendo o caos tomar conta de mim, se eu estou vendo o caos tomar conta da minha família, se eu só vejo destruição por onde passo, se eu só vejo as coisas desajeitadas, nada corresponde às minhas expectativas, eu quero dizer a você nessa noite, meu amado, que fé está descrito justamente em ausência de dúvidas. Se você ainda está com dúvida em crer no mover e no agir do Espírito Santo de Deus, você não tem fé ainda. Você precisa rever os seus conceitos do que é ter fé, do que é ser um cristão autêntico e verdadeiro. Então, minha sexta pedra é sobre fé, é você crer no agir de Deus. Que crer no agir de Deus, querido, embora eu não esteja vendo com os meus olhos carnais, mas eu confio a minha vida, os meus projetos, os meus planos nas mãos desse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, como diz a sua palavra. A minha sétima pedra é família. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que eu e você devemos ter tempo com os nossos filhos e com as nossas esposas. E o que significa isso? Isso se traduz por uma palavrinha que nós encontramos na Bíblia, chamada sacerdócio. Significa exercer o sacerdócio. Eu preciso encontrar um tempo, mesmo que não seja esse tempo alarmante, mas que seja um tempo de qualidade. Talvez Deus, Ele tenha permitido essas coisas, esses acontecimentos, essa pandemia, este vírus está se propagando a cada dia, para que eu e você pudéssemos atentar para uma coisa: quanto do seu tempo você tem dedicado à sua família?
Quanto do seu tempo você tem dedicado aos seus filhos, à sua mulher? Ou melhor, que tempo você tem deixado para eles? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. E agora está tendo, porque Deus encontra um tempo para nós. Talvez Deus tenha permitido isso, para que nós pudéssemos reavaliar como nós estamos desempenhando o nosso papel, o nosso sacerdócio em nosso lar. De que maneira nós estamos desempenhando esse papel tão importante? Porque no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz que lá as pessoas esperam a palavra de esperança do sacerdote. E o sacerdote ali a quem se refere sou eu e você, que somos homens, somos dirigentes do nosso lar. Somos aqueles a qual Deus escolheu para conduzir as nossas famílias. Somos aqueles a qual Deus nos deu a responsabilidade de conduzir a nossa família. Portanto, que eu e você possamos estar ligados, atrelados totalmente na reconstrução desse altar do Senhor, envolvendo tempo de oração, vida devocional, vida de adoração a Deus, de louvor, de santidade, de fé e, por sétimo agora, de família. Precisamos dedicar tempos aos nossos filhos e às nossas esposas. Precisamos reavaliar em que grau ou em que constância nós estamos fazendo isso. De que maneira nós estamos desenvolvendo esse papel. A oitava pedra chama-se testemunho. E quando falo de testemunho, queridos, eu não falo daquilo que eu penso a meu respeito, mas eu falo daquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Que tipo de testemunho eu estou dando? O que é que as pessoas estão vendo através das minhas atitudes e do meu comportamento aí afora? Ou até mesmo dentro da minha casa. Como as pessoas me enxergam? Como alguém que realmente é discípulo de Jesus Cristo, ou como alguém que deixa a desejar o evangelho da qual nós estamos nos referindo? Como as pessoas me veem? Será que elas estão vendo realmente Cristo através de mim? Será que elas têm visto que realmente o Senhor Jesus tem vivido através de mim? O apóstolo Paulo deixa muito claro essa questão do testemunho, através de um texto quando ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo deixa claro que para que eu possa efetivar esse testemunho na minha vida, deixar claro para as pessoas, eu preciso permitir que Cristo viva através de mim. E permitir, irmãos, que Cristo viva através de mim é dar testemunho de um evangelho transformador, de um evangelho que muda vidas, de um evangelho que faz a diferença nos dias atuais. Como eu tenho me comportado? De que maneira eu tenho realmente reagido às coisas que me acontecem à volta? Então, o testemunho é a minha oitava pedra. Minha nona pedra, koinonia. Koinonia significa congregar, estar na igreja, participar. A koinonia, irmãos, envolve a participação ativa. As pessoas, eu gosto muito da palavra chamada discípulo. Eu não gosto de chamar as pessoas de membro de igreja. Eu gosto de chamar de discípulo. Porque membro da ideia de você fazer parte de um clube, do qual você só vai aos finais de semana para se divertir ou para ter um lazer. E nós precisamos atentar para o fato de que nós não estamos vivendo um lazer quando estamos vivendo como igreja, quando estamos participando, quando estamos congregando. Nós estamos, irmãos, vivenciando uma guerra espiritual, da qual Paulo descreve muito bem em Efésios, capítulo 6, quando ele diz que nós vamos revestirmos de toda a armadura de Deus, versículo 10. Então, queridos, koinonia significa congregar. Eu preciso ir à igreja, eu preciso participar da igreja, eu preciso estar presente, eu preciso saber quais as reais necessidades da minha igreja e participar dela. Como igreja, eu preciso buscar no meu pastor do que é que ele precisa que eu faça para desempenhar alguma coisa, para ajudar no sentido do crescimento do reino de Deus, da obra de Deus aqui nessa terra. Então, koinonia significa congregar, significa estar na igreja, estar presente na igreja, significa participar da igreja. Eu não preciso apenas vir à igreja. Há uma coisa que, uma propaganda na TV, que retrata muito a questão, mostra
a figura de um pai e um filho. E uma frase dizendo: não basta ser pai, é preciso participar. Talvez você se enquadre nesse texto e eu queira remodificar essa frase, dizendo o seguinte: não basta que você seja igreja. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então você precisa deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida, para que você participe na congregação onde você faz parte, na igreja local de onde você faz parte, na comunidade onde você está inserido. Querido, amado irmão, você precisa praticar, participar das reais necessidades do corpo de Cristo. A minha 10ª pedra está relacionada a finanças, a mordomia, a generosidade. Como anda o seu coração com relação a dinheiro? Todos nós sabemos que dízimo, ofertas, nada disso é obrigado. Você não faz por uma obrigação, mas você faz porque você ama a Deus. Você faz porque você foi alcançado pela graça. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa que você traga dinheiro, não, porque a Bíblia diz também que Ele é dono do ouro e da prata. Mas Deus quer que o nosso coração seja dele. Porque lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 6, Ele vai dizer o seguinte: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que significa isso? Deus não quer que eu e você sejamos avarentos. Deus não quer que eu e você... Deus não quer um coração avarento. Deus não quer um coração voltado apenas para o apego às coisas materiais. Deus quer que o seu coração seja deliberado. Deus quer que o seu coração esteja descrito no termo generoso. Deus quer que o seu coração esteja voltado para Ele. Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Você só recebe o que recebe agora, porque Deus abriu as portas para você, meu querido. Que você tenha essa consciência. Que você tenha essa consciência de que generosidade com a obra de Deus não se traduz por barganha. Eu vou dar para receber. Não! Você dá porque você já é abençoado. E eu estive ouvindo um pregador que veio de São Paulo, falando sobre, dentro do propósito da Universidade da Família, uns dias desses, e ele disse o seguinte, que o dinheiro, ele serve para 3 coisas. Primeira, dar. Segunda, poupar. E em terceiro lugar, gastar. Se você não está fazendo isso, recomece a sua vida. Reavalie os conceitos que você tem dentro de você mesmo. Se conheça. Permita-se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente pede a Deus perdão por quem a gente era. E nos tornamos diferentes. Então, a minha 10ª pedra está relacionada a finanças. A finanças, a mordomia, a generosidade. Tá? A minha 11ª pedra, ação social. O que se traduz isso? Significa que eu e você devemos participar das necessidades alheias. Participar das necessidades alheias, irmãos, não é apenas eu perguntar para o meu irmão da direita ou da esquerda do que ele precisa. Não é apenas eu perguntar se ele está bem, mas é perguntar do que ele precisa, melhor dizendo. Perdão. Mas que nós possamos encontrar uma estratégia, que muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas, que eu e você possamos encontrar uma estratégia de chegar no nosso irmão e participar da necessidade dele, porque isso é muito importante. Jesus nos ensinou isso. A igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, vai falar justamente isso, que uns participavam da vida dos outros. Eles vendiam todos os bens e tinham tudo em comum. Então, participar das necessidades dos outros seria a minha 11ª pedra, da qual eu elenco para a reconstrução desse altar do Senhor que estava arruinado. A 12ª e última pedra significa a pedra do ministério. O que é isso, pastor? É você cumprir na íntegra o que Deus lhe tem designado para fazer. É eu cumprir na íntegra o que Deus designou para que eu pudesse estar fazendo. Qual é o seu chamado?
Você foi chamado para quê? Ah, pastor, eu não sei. A Bíblia, no capítulo, no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando Deus diz que quem está em Cristo, quando Paulo vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é, ele também diz no versículo subsequente que eu e você recebemos um ministério dado pelo Senhor. E esse ministério é o ministério da reconciliação. Reconciliação, reconectar vidas que estavam desconectadas com Deus. Você tem feito isso? Você tem se dedicado a cumprir esse ministério do qual Deus designou você? Porque talvez você esteja pensando que você é um cristão, um crente de banco, você esteja agradando a Deus. Não. Lembre-se da pedra da coinonia, que é você congregar, é estar na igreja e participar como igreja daquilo o qual Deus designou para você. Lembre-se também do que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando o Senhor Jesus dizendo aos discípulos, ele diz, ide, fazei discípulos por todas as nações, ensinando-as tudo quanto eu vos ensinei, a guardar tudo quanto eu vos ensinei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Cristo para a sua igreja, para mim e para a sua vida, é que nós cumpramos aquilo que Ele nos designou para que façamos. Ok? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa de fato avaliar essa palavra e ver quais as pedras que você precisa colocar, que você precisa reajustar para reconstruir o altar do Senhor na sua vida que está arruinado. Talvez a ordem exata não seja esta em termos de importância em algum item ou outro. Mas, querido, a soma desses 12 itens para mim é a tradução do que eu posso dizer, amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus realmente, eu vou reconstruir essas pedras na minha vida. Se eu amo a Deus realmente, eu vou querer a reconstrução dessas pedras. Amar a Deus acima de tudo. Para você, talvez, algo precise ser retirado ou incluído. Mas é importante que cada coluna do seu altar esteja de pé e não derribada. É importante que haja a restauração. Portanto, restaure, revise, invista, dedique-se. Busque de Deus estratégias para fazer sua lista e reerguer o que estiver derribado, o que estiver derrubado. Dedique-se, revise a sua história. Olhe para dentro de você, faça uma análise de quais as pedras ditas aqui nesta noite você precisa realmente para reconstruir o altar do Senhor que está arruinado. Porque, como disse no início, em altar arruinado não cai fogo do céu. Em altar arruinado não há a manifestação do poder de Deus. Se você quer poder de Deus na sua vida, querido, querida, reconstrua o seu altar. Veja o que está faltando. Veja quais as pedras você precisa elencar na sua vida para que realmente você possa estar reconstruindo o altar do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Espero que você esteja sendo abençoado com esta palavra, queridos, porque foi a ela que Deus colocou em meu coração. Eu quero encerrar este culto e também, ao passo, fazer um apelo a você que está aí, me ouvindo, que você possa revisar, que você possa restaurar, que você possa investir, que você possa dedicar-se realmente a buscar de Deus estratégias para a reconstrução do seu altar. Não fique apenas conformado, não fique contentado com o que você já tem. Não fique aí parado, olhando apenas para aquilo que foi dito aqui, mas que você possa ser tocado por essa palavra e que você possa estar querendo realmente se buscar. Eu convido você, nesse momento, a entregar o seu coração. Eu quero orar encerrando. Eu quero que você realmente ore comigo, dizendo, Senhor, eu quero elencar essas 12 pedras para que meu altar possa ser reconstruído, para que realmente a presença viva de Deus possa ocupar o meu coração. Eu convido você a que possa estar orando nesse momento. Senhor, eu preciso, Deus, dedicar a minha vida, dentro da minha vida, um tempo de oração, um tempo a sós com o Senhor.
Eu também preciso, Deus, de uma vida devocional, da qual se destaca a leitura e a meditação da Tua palavra. Senhor, eu preciso também Te adorar, expressar, ó Deus, o quanto reconheço da natureza Tua, Senhor, para com a minha vida. Eu preciso, Senhor, também louvar o Teu santo nome, manifestar as expressões de gratidão pelo que o Senhor já tem feito na minha vida. Deus, eu preciso também colocar em meu altar a pedra da santidade, a pedra da vida moral, da vida ética, dos desejos escusos. Senhor, eu preciso consertar. Também preciso, Deus, ter fé, e fé se traduz por ausência de dúvida, Senhor. Eu preciso crer no agir e no mover do Teu Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, eu preciso também restaurar a pedra da família, Pai. E restaurar a pedra da família significa dizer que eu preciso dedicar tempo com os meus filhos e com a minha esposa. Eu preciso exercer, ó Pai, o sacerdócio do qual o Senhor confiou para mim, Deus. Deus, eu também preciso, ó Deus, dar um bom testemunho. As pessoas precisam ter um conceito, Senhor, do que realmente eu estou fazendo. Será que eu estou, ó Deus, transparecendo a Tua pessoa através do meu comportamento, através da minha vida, através de como eu tenho agido, Senhor? Eu também preciso, Pai, praticar e reconstruir, ó Deus, a pedra da koinonia. E reconstruir essa pedra, Senhor, significa congregar, significa estar na igreja, significa participar das necessidades da igreja, Senhor. Portanto, que eu possa, a partir de hoje, a partir dessa palavra, me apresentar ao meu pastor e perguntar para ele do que ele precisa que eu faça, porque o ministério já foi me entregue às mãos, Senhor, pelo Senhor, que é o ministério da reconciliação. Deus, eu preciso também, ó Deus, recolocar ou reconectar a pedra das finanças. A pedra das finanças significa eu praticar a mordomia, significa, ó Deus, eu ter generosidade para com a Tua obra. Afinal de contas, o Senhor me dá 100% e não custa nada, ó Pai, me dedicar a algumas coisas para o Senhor. Também preciso, Pai, praticar a ação social. Eu preciso participar das necessidades dos outros. Pai, me ajuda enquanto igreja a participar, ó Deus, das necessidades alheias. Pai, eu também preciso desenvolver o meu ministério. Eu preciso cumprir na minha vida, Senhor, o que o Senhor tem designado para mim. Me ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Amém e amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Até o próximo encontro, onde nós estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.